Quando a gente fala de procrastinar, nós estamos falando, a grosso modo, de deixar as coisas para depois. Ok, Wesley, isso aí a gente já sabe. Mas no contexto de sala de aula, quais são os elementos que geralmente fazem com que o nosso aluno ele procrastine em relação às suas atividades? Eu elenquei duas causas principais. Primeiro são os fatores aí fisiológicos, relacionados aos estímulos que causam distração. Isso aí tem uma pegada hormonal, isso aí tem que procurar um médico, né, para tentar resolver essa circunstância. E existe um segundo fator, que são os fatores psicológicos, relacionados aí com a autoestima do nosso aluno, relacionado aí também, com a ansiedade, alguns elementos que podem prejudicar a percepção do nosso aluno acerca da importância dos estudos. E nós, como professores, né, que muitas das vezes atuamos aí, né, nesse campo da psicologia, vamos nos ater mais a esses fatores psicológicos para a nossa conversinha de hoje, né? Quando a gente fala de elementos psicológicos, quais são os fatores que geralmente fazem com que nossos alunos eles procrastinem em relação às atividades, né, que devem desenvolver ou deveriam desenvolver em sala de aulas? Eu elenquei alguns tópicos com base na opinião aí de alguns professores que conversaram comigo aí nas redes sociais. Vamos lá. Primeiro, né? Muitos dos alunos eles não conseguem perceber a importância dos estudos para a sua vida. Eles não conseguem enxergar no longo prazo qual a importância de se estudar uma determinada matéria, né, de se cursar uma determinada unidade curricular dentro do processo. E isso é tão interessante que quando a gente fala disso, às vezes a gente pensa no adolescente. O adolescente ele não sabe o que é da vida, é meio perdido, né? Mas se a gente pensar no contexto da universidade, por exemplo, já viu aquele aluno que ele perde um semestre por bobagem? Não, vou perder um semestre porque eu quero ir pro barzinho com os amigos. Afinal de contas é só um semestre, né? Quando chega no final do curso que ele vai perceber a importância daquele semestre. Que é a hora que ele começa a refletir, poxa, eu poderia estar me formando agora, mas na verdade eu ainda tenho mais um semestre, ou 2 ou 3 para me formar. Ou seja, isso vai demorar um pouquinho mais para eu atingir esse objetivo. Então essa falta de visão de longo prazo faz com que alguns alunos nossos aí possam procrastinar, ok? Outro tópico aqui, que alguns alunos, né, que a gente entra até no contexto da autoestima, eles não se consideram merecedores do sucesso. Em que sentido que eu falo isso? Muitas das vezes advindo de um contexto cultural, né, onde ele pensa, cara, eu não sou capaz, a minha estrutura familiar não vai me permitir chegar tão longe, ou às vezes ele até se culpa num sentido social, né? Cara, se eu estudar, melhorar de vida, eu vou sair aqui do meu bairro, eu vou parar de confraternizar com meus amigos, é melhor ficar aqui quieto onde eu estou mesmo. Então essa concepção de que eles não merecem sucesso também é um tópico que pode gerar procrastinação das atividades, manifestação contra a autoridade. Isso aqui é muito para quem dá aula para ensino médio, né? Adolescente, jovem tem muito essa ideia de que se pediu para fazer, então eu não faço. Se pediu para estudar, então eu não estudo. Se o professor pediu para fazer a lição, então eu não faço. Eu quero mostrar quem é que manda, né? Então isso também é um outro elemento que pode gerar, sim, procrastinação por parte dos nossos alunos, não é isso? E aí, isso gera internamente nos nossos alunos um sentimento, né, uma série de sensações que são muito confusas, né? Para quem já passou por essa circunstância, talvez se identifique com isso, né? Aqui eu coloquei aqui, a questão aqui, de um sentimento de culpa, de ansiosidade, né? É aquela percepção de, cara, eu poderia estar fazendo isso, mas não estou. Se eu não estou fazendo, céus, o que será da minha vida? Eu sou um inútil, afinal de contas eu não estou estudando quando deveria estar estudando. Então gera uma série de sentimentos muito esquisitos na cabeça dos nossos alunos, e isso, é claro, multiplica-se de maneira tal que ele continue procrastinando em suas tarefas. Outro fator aqui, é a falha no gerenciamento no tempo, né? Falha nas técnicas de estudo. Às vezes os nossos alunos eles não aprenderam a gerenciar seus cronogramas, não aprenderam a gerenciar o tempo de estudo, né? É muito interessante essa visão de aluno. Já percebeu como é que funciona a coisa? Eu não faço nada na vida, mas também não tenho tempo para estudar. Eu passo o dia todo fazendo nada. Ai, que saco, não tem nada para fazer. Então vai estudar, menino? Não, então eu também não tenho tempo para estudar, não deu tempo de terminar a tarefa, não deu tempo de fazer o trabalho. Uai, que dilema esquisito é esse? É não saber gerenciar o tempo, né? A gente tem uma outra percepção aqui, técnica de estudo. Às vezes é aquele aluno que fala, olha, vou tentar estudar, passo 5 horas e não consigo absorver nada, eu sou um inútil mesmo. Quando na verdade às vezes ele está utilizando a técnica inadequada, às vezes ele não tem uma noção de técnica de estudo. Então a gente consegue perceber uma série de elementos que podem gerar procrastinação por parte dos nossos alunos.
Ué, Wesley, mas se a gente está conversando um pouquinho sobre solução, você só está falando de problema. Por que eu estou trazendo esses tópicos antes de a gente falar de solução? Justamente para a gente perceber que a maioria desses problemas são de ordem psicológica. Então, claro, né, se a gente fala num contexto da fisiologia, procurar um especialista, procurar um psicólogo, vai ajudar? Obviamente que vai, é mérito desses profissionais ajudar os nossos alunos com isso. Porém, eu como professor, o que eu poderia fazer? Aqui eu destaquei o ponto-chave, né? Diante de algumas conversas aí que eu tive com alguns colegas da área da docência, eles falaram aqui, ó, principal, né? Primeiro aqui, ó, mostrar que os alunos são capazes. Trabalhar aspectos motivacionais, que eles merecem sim a vitória, né? Isso, mostrar para eles quais são os benefícios dos estudos. Ah, Wesley, isso é bonito, mas e na prática? Pega aquele exemplo. Você vai estudar para uma prova. Exemplo, você vai fazer aquele concurso público para o Estado, não sei, você vai fazer um processo seletivo e você não tem a mínima esperança de passar naquela prova. Você acha que aquilo está um nível muito acima de você. O que é que você vai fazer? Vamos tentar, né? Eu vou montar aqui um material de estudo, mas rapaz, essa prova é tão difícil, esse processo seletivo é tão impossível, que você vai protelando e no final das contas você não faz nada. Agora imagine aquela prova que você, né, sabe que você tem a chance de competir. Quando de repente você vê que alguém falou, olha Wesley, você pode passar, cara. É a sua formação, o número de vagas está legal, é na tua cidade, inclusive a matéria é aquela matéria que você domina. A partir do momento que alguém começa a gerar esse sentimento em mim de que, cara, eu sou capaz, realmente é possível passar nessa prova, realmente eu tenho esse conhecimento. Qual é o sentimento que geralmente gera dentro da gente? Não, vou me organizar porque eu estou vendo que existe a possibilidade da coisa dar certo. Se existe a possibilidade, então eu vou me empenhar, eu vou arregaçar as mangas, eu vou fazer a coisa acontecer. Porque existe a possibilidade, porque eu acredito que é possível dar certo. Enquanto eu não acreditar, eu vou deixando de lado, eu vou procrastinando. A partir do momento que eu acredito que é possível, que é tangível realizar aquela atividade, eu alcançar aquele objetivo, nesse caso aqui dos estudos, né? Eu começo a me dedicar mais e mais. É aquela circunstância que eu falo, se de repente eu começo, né, a trabalhar com meus alunos aquela percepção de, cara, através da sua nota do Enem você consegue entrar numa boa universidade, né? Você consegue entrar numa universidade federal, não pagar nada para poder estudar, né? Claro, você vai ter os custos ali, mas cara, se eu começo a instigar meu aluno a respeito dessa temática, ele começa a acreditar que é possível, porque realmente é, ele começa a se organizar. Ele, cara, se é possível, se meu amigo ali passou, se meu irmão passou, eu também posso passar. Se eu me organizar direitinho, fizer a minha parte, eu chego lá. Então, o contexto, a dica que a gente tem aqui para hoje é que possamos estar estimulando, mostrando a importância dos estudos para os nossos alunos. Porque enquanto eles não entenderem que isso é importante, eles vão continuar procrastinando. Né? Se não tem importância para mim, né? Para que eu vou fazer agora? Deixa para fazer depois. Deixa para quando de fato for importante, para quando de fato eu precisar. Então, instigar essa importância, essa curiosidade, pode ser um elemento significativo para a gente minimizar essa procrastinação dentro de sala de aula, tá ok? Bom, pessoal, eu espero que de alguma forma essa discussão aí, né, possa ter acalorado, né, o nosso diálogo sobre esse tema e que a gente possa fortalecer essa nossa rede, essa nossa comunidade de professores para tentar fazer da educação nesse país aí, né, algo muito melhor, né? No mais é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.